aqui no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada de Gênesis, né? Primeiro é Gênesis, segundo Êxodo. Então veja aqui no capítulo 17 e o versículo 11, que fala assim: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Mais uma vez. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Amém? Graças a Deus. Então, só um versículo para não ser muito extensivo, né, enfadonho. Este vídeo vai ser lacônico, incisivo, né, conciso, objetivo. O meu maior objetivo aqui é fazer com que você compreenda em pouquíssimas palavras. Então, esse período em que o povo de Israel, esse trajeto em que o povo de Israel saiu lá do Egito e foi até o Monte Sinai, aonde Deus o determinara, o designara, né? Então, neste trajeto, eles se depararam com inúmeros obstáculos, né? Inúmeros desafios, né? Inúmeros empecilhos, sempre indivíduos querendo impedir a chegada no Monte Sinai. Outras nações ímpias, incrédulas. Então veja bem, Moisés, quando sai do Egito, liderando o povo de Israel, indo em direção ao Monte Sinai, ele se depara com os amalequitas. E os amalequitas, então, suscitaram ali uma guerra, né, contra o povo de Israel. E Moisés chama à sua presença Josué e diz: Josué, você vai liderar esse exército. Você vai ser o capitão, você vai liderar esse exército contra os amalequitas. Eu, Arão e Ur, nós estaremos lá no gume daquele monte. Nós vamos subir naquele monte e de lá nós vamos estar intercedendo por vocês. E assim sucederá. Né? Josué reuniu seu exército, aglomerou seu exército e foram em direção aos amalequitas para guerrear. A Bíblia diz que a história diz que, historicamente, Moisés assim o fizera. Foi para o monte. Ele, Arão, seu irmão, e o seu auxiliar Ur. E quando eles estão lá naquele monte, lá no vértice daquele monte, e de lá ele tendo toda a visão, e de lá ele orava, intercedia com as suas mãos estendidas, com as suas mãos levantadas. Então, com as mãos levantadas, ele orava, e a Bíblia diz aqui que quando Moisés estava com as mãos levantadas em direção àquela guerra, ao povo de Israel, a Bíblia diz categoricamente, especificamente, explicitamente, tangivelmente, que o povo de Israel prevalecia. O exército de Israel, os soldados, recebia esta energia, recebia o vigor, a força, a habilidade para poder enfrentar os seus adversários, e o exército de Israel prevalecia. Enquanto Moisés estava intercedendo com as mãos levantadas, o exército de Israel prevalecia. Porém, num determinado momento em que ele cansou e baixou suas mãos, o exército dos amalequitas o prevalecia. Então veja aí, meu amado, veja a importância. Veja nesse intervalo, nesse intercâmbio, veja a necessidade e a importância da intercessão. Porque enquanto Moisés estava intercedendo, o povo prevalecia, o exército prevalecia, os homens prevaleciam, ou seja, o Espírito de Deus concedia àqueles homens força, habilidade, sabedoria, para que aqueles homens pudessem preparar ali, elaborar uma estratégia, e ali
acabar com seus adversários. Então, para que você possa também ser vitorioso em tudo quanto você realizar, é necessário que você estenda as suas mãos, é necessário que você interceda, que você ore a Deus, que você fale com Deus e estenda as suas mãos, levante as suas mãos e determine a sua vitória. Então, a Bíblia diz que o exército de Israel foram vitoriosos. Por que foi vitoriosos? Por que eles receberam esta vitória, alcançaram esta vitória, vencer os amalequitas? Porque Moisés estava com as suas mãos estendidas, levantadas. Então nós temos aqui que levantar nossas mãos e determinar a sua vitória. Pode vir o que vier, pode vir os amalequitas, pode vir os problemas, pode vir a angústia, pode vir a depressão, pode vir todo tipo de elementos que vem em direção em nossas vidas para nos lançar ali no poço, para nos lançar lá na sarjeta, para nos lançar na cova, que o Senhor Jesus nos dará a vitória a partir do momento que você estiver com as suas mãos levantadas. Então vamos interceder, vamos orar evidentemente, vamos buscar essa essência poderosa que é a oração, a intercessão. Vamos interceder o próprio Senhor Jesus quando ele estava no barco e aquelas ondas, a tempestade, viera até mesmo para afundar aquele barco e os seus discípulos desesperados, porque o homem que não tem a confiança, a certeza, que não é convicto do que Deus está com ele, e ele produz dúvida psicológica, dúvidas, e ali eles permaneceram, os discípulos ficaram desesperados, temendo a morte, e de repente Jesus, ele surge e repreende com as suas mãos, repreende aquelas ondas e repreende aquele vento, aquela tempestade. E a Bíblia diz que ali houve um silêncio, tanto a onda quanto o vento cessaram, e os discípulos se maravilharam, dizendo: mas que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, até a mesma natureza obedece o Senhor Jesus, a ordenança, o poder de Deus, eles obedecem à autoridade, estão todos eles subordinados ao nosso Deus, até a natureza. Então, meu querido, é o que a palavra do Senhor Jesus, ela está nos transmitindo nestes exemplos bíblicos, que é para você poder exatamente, executar, obedecer, praticar. Não, Tiago diz: não seja somente ouvinte, mas também praticante. Então pratique o exercício bíblico, saia desse sedentarismo religioso e passe a praticar, exercitar a sua fé, exercitar as suas convicções, a sua certeza e a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a única substância cabível, essencial, fundamental, para que você, através desta palavra e com exemplos de homens de Deus, fizeram e foram bem-sucedidos. Então nós seremos bem-sucedidos se assim nós o subordinarmos, permanecer sempre ali subordinado à palavra de Deus e exercendo conforme a sua ordenança. Então esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Você que está sofrendo, você que está aí nesta situação mediocrizada, você que está desesperada, você que está aí prestes a entrar em um colapso, tanto psicológico, familiar, financeiro, você que não tem mais paz, você que não tem mais prazer em absolutamente nada, não tem mais gosto, não tem mais satisfação em nada, Jesus está dizendo para você: creia, levante-se, levante desta situação que você se encontra, deste quadro, dessa esfera, saia aí. Jesus quer fazer a obra na sua vida. Levante as suas mãos e interceda, faça que nem Moisés, interceda pela sua casa, interceda pela sua família, interceda pelo seu trabalho, levante as mãos, e aí você vai poder perceber a grandeza, a vitória, os milagres, vai fluir, vai ser canalizado o Espírito de Deus, ele vai tomar a tua família, ele vai encher a sua casa, ele vai hospedar na sua casa, em sua vida, e aí
Aonde você pôr a planta dos seus pés, o Senhor te concederá. Ele vai prosperar, Ele vai curar, Ele vai repreender dias tempestuosos, Ele vai neutralizar toda a força. Então seja uma pessoa dinâmica, versátil, passe a obedecer a palavra do Senhor conforme ela nos orienta, nos adverte, nos instiga, nos ensina. Então é ela que estimula, é ela que faz com que você passe a se despir de todas as dúvidas, né? É ela que faz com que você venha a ser desnudado de toda incredulidade, mas que você seja uma pessoa confiante, que você seja uma pessoa crente, que de fato acredita e vive nessa expectativa de que o Senhor Jesus é Ele que vai na sua frente. Você estende as suas mãos, intercede, ora, e através da sua oração, toda